A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos agora para mais um vídeo da nossa série Fé e Oração. E hoje vamos conceituar e entender o que é fé. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. E se nós não entendermos o que é a fé, podemos achar que estamos agradando a Deus, sendo que de fato não estamos. Porque se nós não agirmos em fé, Deus não irá se agradar. E o que é fé? Hebreus 11:1 diz assim, que a fé é a certeza de coisas que esperamos e a convicção de fatos que não vemos. Essa tradução é a Nova Almeida atualizada, que diz exatamente isso que eu acabei de citar para você, que é a certeza de coisas que esperamos. Não é uma possibilidade. Eu tenho certeza daquilo que eu espero. E a convicção de fatos que nós não vemos. O que é um fato? É algo que já aconteceu, é um fato. Embora os meus olhos físicos ainda não viram, os meus olhos espirituais do meu coração já viram. Então é a convicção de fatos que não vemos. Isso é fé. Tiago diz no capítulo 1, aquele que não tem sabedoria, peça a Deus. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é inconstante. Não pense tal homem que receberá alguma coisa do Senhor. Então vejamos que fé é certeza. Ele também diz no capítulo 5, tem alguém doente? Chame os presbíteros da igreja e unja o doente com óleo. E a oração da fé curará o doente e Deus o levantará. Então vejamos como a fé, ela é uma convicção, uma certeza que traz para o mundo físico aquilo que Deus já nos deu no mundo espiritual. Por isso Jesus também diz em Marcos 11:23, se vocês tiverem fé, vocês vão dizer a esse monte, saia daqui e lança-te no mar, e ele vai. E tudo o que vocês declararem e não duvidarem no coração de vocês, mas acreditarem que acontecerá aquilo que vocês disserem, assim acontecerá. Então a fé, ela move montanhas, né? E essa fé é a convicção, é certeza, tá? A fé se manifesta de muitas maneiras. Muitas vezes Deus vai esperar de nós um descanso. Descanse, confie, que eu estou cuidando de você, eu estou guardando você, a sua família, eu vou prover você e fique em paz. Então a fé, ela pode se manifestar através de um descanso da nossa parte, tá? Jesus ali no barco, diante daquela tempestade, os discípulos apavorados, ele dormia. Então ele disse para aqueles homens, por que vocês estão tão tímidos, ainda não tendes fé? Então, o descansar em Deus é uma forma de demonstrar fé para Ele. Também Tiago fala que se nós soubermos que tem alguém precisando de comida, de roupa, e a gente não atende a necessidade do nosso próximo, mas mandamos ele embora sem prover a necessidade dessa pessoa, então a nossa fé é morta. A fé sem obras é morta. Então também, às vezes, muitas vezes, Deus está esperando de nós uma atitude, uma ação. Isso também é demonstrar fé. Também quando Jesus disse para os discípulos que eles deveriam perdoar 70 vezes 7, Pedro diz para Jesus, Senhor, aumenta-nos a fé. Então também para perdoar alguém precisamos de fé. Para amar, a Bíblia diz que a fé opera pelo amor. Então também a fé está relacionada ao amor. Pedro diz assim, maridos, tratem as vossas mulheres com honra, para que as orações de vocês não sejam impedidas, tá? Então aí a gente vê também que o amor, ele está relacionado com a fé. Então tem muitas formas de nós demonstrarmos fé para o Senhor. E aí a gente precisa do Espírito Santo para Ele nos dirigir nesse ato de fé. Então quando nós precisamos, por exemplo, ter uma alimentação moderada, quando a gente precisa acertar os nossos hábitos, uma vida mais saudável,
quando a gente precisa ser mais constante na obra do Senhor, servindo a Ele, se alimentando dEle, a nossa vida de oração também, tudo isso demonstra se a nossa fé está forte, grande ou pequena, tá? Então é importante a gente entender isso. Também quando nós agimos em autoridade contra o reino das trevas, Jesus disse para os discípulos que eles não conseguiram expulsar o demônio daquele garoto que, ora, o diabo jogava ele na água, no fogo, para tentar matá-lo. E os discípulos perguntaram, por que nós não conseguimos expulsar esse demônio? Jesus disse, por conta da incredulidade de vocês. Porque essa casta de demônios só sai com oração e jejum. Mostrando o quê? Que quando a gente ora, a gente jejua, a nossa fé se fortalece. Então a gente consegue agir em autoridade. Às vezes Deus está esperando de você uma oração de autoridade, para mandar o diabo sair, mandar a doença sair, mandar a montanha sair e ser lançada no mar. E aí a gente depende dessa fé. Agora, como podemos ter a nossa fé aumentada? Como essa fé pode crescer? Isso nós vamos tratar no próximo vídeo. Como a nossa fé cresce, sabendo que todos nós temos fé, tá? Porque em Romanos 12:3 diz que Deus repartiu uma medida de fé para cada um de nós. Mas a gente vai ver no próximo vídeo vários textos nos dizendo que a nossa fé deve crescer. E também vamos tratar como a Bíblia nos ensina a crescer na fé. Deus te abençoe. Permaneça comigo no próximo vídeo. Amém.